Olá, sejam bem-vindos ao canal Direito com Elas. Eu sou a professora Fernanda Macedo. Hoje nós vamos começar aqui uma série de vídeos onde a gente vai tentar responder algumas questões relativas à vida em condomínio. Essas questões que muitos condôminos fazem, você que mora em condomínio faz, e que todo mundo acha que sabe, mas às vezes a pergunta é mais complexa de se responder do que se imagina. Então hoje eu vou inaugurar essa série de vídeos aqui dizendo sobre algumas perguntas que são feitas com relação ao síndico, né? Como o síndico é eleito, como é que funciona o seu dia a dia, enfim. Primeira coisa que a gente tem que definir é que o papel do síndico não é um papel de ser uma pessoa que fica 24 horas à disposição do condomínio. O síndico ele não é empregado do condomínio, e mesmo se ele for um síndico profissional de uma empresa terceirizada, ele, na verdade, é uma pessoa que representa ativa e passivamente os condôminos perante o processo judicial, perante contratações, enfim. O síndico, ele tem a função de organizar a gestão do condomínio. Hoje o síndico profissional tem ganho muito espaço porque uma das principais funções do condomínio é, sem sombra de dúvidas, gerenciar os conflitos entre condôminos. E a gente tem percebido que o síndico morador, por vezes, não está tão preparado assim para trabalhar com essa relação entre condôminos. Portanto, a figura do síndico profissional tem aí crescido cada vez mais. Primeira pergunta, assim, mais óbvia de todas, e essa é óbvia mesmo, se é obrigatório que o síndico seja aprovado em assembleia. E sim, é obrigado, porque o artigo 1347 do Código Civil, ele diz que a Assembleia escolherá um síndico. E aí, mesmo que a sua convenção, que seja muito antiga, anterior ao Código Civil de 2002, se entende que o síndico pode ser ou não um condômino, tá? Então, é possível que a pessoa seja síndica se for eleita em Assembleia, tá? Então, isso é importante, não há uma outra alternativa no meu modo de ver. A outra questão é, e se não aparecer ninguém para ser candidato a síndico? Porque isso tem acontecido, sabia? Você pergunta, alguém quer ser síndico? Todo mundo se enfia embaixo da mesa, ninguém quer ser síndico, enfim. Então, não tem previsão legal para essas situações, tá? Nesses momentos é que a gente percebe que o síndico profissional tem ganho aí um volume dentro do mercado, porque o que se pode fazer é colocar temporariamente uma pessoa condômina como síndico, até que se faça aí, de repente, um edital para que você crie regras para que esse síndico profissional se mostre qualificado e que os candidatos tenham as mesmas capacidades de concorrência. E aí você tem a eleição de um novo síndico, porque o condomínio não pode ficar sem síndico. A representação legal do condomínio é feito através do síndico, tá? Qual que é a previsão legal? Quantos votos precisa ter um síndico? Qual o quórum que o síndico precisa ter para ser eleito? Não tem determinação legal no texto da lei do Código Civil que diga isso. Os artigos 1352 e 1353 dão a entender na sua interpretação que quando se tiver uma assembleia de eleição de síndico, esta vai ser feita e o síndico será eleito com a maioria dos votos, tá? Quem tiver mais votos terá aí seu cargo sendo instituído para que ele possa ser colocado aí como síndico. Tem uma outra situação, já aconteceu até em alguns condomínios em que eu presto serviço como advogada, se o síndico pode estar inadimplente no momento da eleição. Isso é curioso, né? Porque o próprio artigo 1335 do Código Civil, ele diz que só é possível participar da Assembleia se a pessoa estiver adimplente. A gente sabe que hoje esse participar, na verdade, significa fazer valer o seu voto. Não é que a pessoa fique impedida de entrar no recinto, até para evitar constrangimentos. Então, uma das questões que se pega é se era possível imaginar que se um condômino que nem pode, em tese, participar de uma eleição, se ele poderia ser síndico.
E eu, no meu entendimento, respeitando entendimentos contrários, eu entendo que se o inadimplente não pode sequer ter seu voto computado, ele também não poderia ser candidato a síndico, tá? Essa é uma visão que eu tenho aí com relação a isso. Outra questão que eu acho que é interessante que a gente coloque o que acontece caso o síndico seja eleito de forma irregular. Em tese, isso é um ato passível de anulação, né? Então você tem que demonstrar por que o síndico não foi eleito da maneira correta. É importante a gente ressaltar que nós temos algumas questões até bem pontuais hoje, não raro, os condomínios estão fazendo editais para selecionar síndicos profissionais. E eu entendo que esses editais, eles trazem transparência, trazem publicidade e trazem um certame mais correto, um certame mais enxuto. Então, mesmo que a convenção não traga esse tipo de situação, não entendo que um edital que tenha sido criado pelo Conselho Gestor para escolher um síndico profissional seja um ato passível de anulação. Muito pelo contrário, um ato louvável, onde aqueles que gerem o condomínio estão fazendo um certame onde se dá aí toda a garantia de que os candidatos passaram por uma triagem, afinal de contas eles não moram no condomínio e são empresas que, como qualquer outra, precisam ser avaliadas. Então, enquanto não for declarada uma nulidade numa assembleia, seja porque se teve votos de inadimplentes, seja porque a assembleia não foi convocada da maneira correta, seja por um sem número de situações, caso se tenha uma situação dessa, é possível que seja declarada assim, né? E aí essa assembleia só pode ser declarada nula em razão da gente ter aí uma decisão judicial para esse fim, tá? Então esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer dessa série. Nós vamos fazer outros vídeos sobre essa série, né? Perguntas e respostas sobre a vida do condomínio. E aí eu espero que vocês nos acompanhem e tragam aí questões que vocês entendam que sejam questões relevantes para a gente debater aqui. Obrigada pela sua participação no canal Direito com Elas. Até a próxima. Tchau, tchau.